Vamos lá, mais um dilema, é isso? Bora nessa, valendo. Esse é o 6. Sexto dilema, muitas pautas interessantíssimas aqui que a gente tem recebido. E hoje o assunto é meio sério. É fuerte, não? Mas vamos pedir para Caboge soltar a vinheta? Bora. Vai, Caboge! Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Então vamos lá. Os dilemas, na verdade, dessa semana, eles estão dentro do mesmo universo. E aí, depois de ler os e-mails das duas Valentinas, a gente resolveu juntar os dois assuntos, os dois dilemas, porque na verdade eles compõem o mesmo cenário. Isso aí. Então, a primeira Valentina escreveu um e-mail fofo pra gente e ela fala assim: meu dilema como professora é: será que tem espaço na escola para ensinarmos coisas como empatia, responsabilidade, respeito às diferenças? Será que tem espaço na escola para os dilemas e para os aprendizados que podem vir a partir deles? Ou isso é responsabilidade da família? E se não tiver esse espaço na família também? E se o aluno nem tiver uma família? Como resolvemos esses dilemas? Para você, Lua, como mãe, para você, Pedro, como pai, e para vocês que estão nos ouvindo, qual é a função da escola? Rapaz, né? Achei muito bom esse dilema e acho dava que... pra ter um gongo. Dava. E aí a segunda Valentina, ela mandou um e-mail muito engraçado, onde ela conta não um dilema, ela começa contando, na verdade, uma treta. Treta. No ambiente escolar também, por isso que a gente resolveu juntar os dois, já que a gente estava falando, né? No primeiro a gente fala sobre a função da escola, que é um tema que por si só daria uns 3 episódios, mas ela vem também no ambiente escolar, e a situação dela foi a seguinte: ela vai contando passo a passo. Ela fala assim: eu gosto das redes sociais, eu adoro usar o Instagram, eu tiro foto e posto, eu sigo e sou seguida, curto e sou curtida, inboxo e sou inboxada, tudo, né? Mas ela diz que fica muito atenta aos pais que, quando estão nesses eventos escolares e etc., eles deixam de aproveitar o momento, né, e guardar na memória verdadeira, essa cerebral, e ficam filmando a coisa toda e etc., inclusive atrapalhando a visão de quem está atrás, aquela coisa toda, e abrem mão de participar dos momentos. Só que o caso dela é um pouco mais grave, que é o seguinte: o filho dela tinha um determinado evento exclusivo para os alunos. Os pais não haviam sido convidados, era um evento para os alunos, que eles iam se reunir, etc. Eis que vai uma mãe, uma única mãe, filma a bagaça toda e compartilha esse vídeo, né? E o filho dela chegou em casa contando que havia ficado muito desconfortável com aquela situação, por ser o momento deles. Ela toma isso para si, soma com a experiência que ela já tinha de se sentir mal diante dos pais ali e mães que não prestam atenção no momento e filmam, etc e tal. O que foi que ela fez? Foi no grupo de WhatsApp da turma. Segundo ela disse: olha, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu não fui nem xingando, como se eu estivesse xingando no Twitter, mas eu também não fui uma flor que se cheire. Eu fui dura. E ela fala o seguinte, ela diz: é óbvio que eu não esperava que todo mundo, 100%, ficasse ali ao meu lado, mas eu também não esperava que fosse como foi. Porque ela disse que o que ela ouviu lá de dentro foi, tudo que eu vou falar agora, abre aspas, tá? Que besteira, que frescura. Ah, minha filha ama ser filmada. Ah, meu filho adora que eu veja ele nos vídeos. Ah, manda pra mim um vídeo. Ah, mas as crianças precisam se acostumar a isso, né? Ela diz assim, pra vocês verem o nível, como foi. Então veja, ela depois chegou a conversar com a coordenação da escola, falou até isso, falou que, poxa vida, eu deveria, talvez se eu não tivesse deixado o sangue subir, eu devesse ter conversado primeiro com a coordenação e colocar o fato, etc. Antes da gente começar a discutir, queria lembrar uma entrevista de Bussunda na Playboy, em que perguntam para ele assim: qual foi o lugar mais estranho que você fez amor? E ele responde: São Paulo. E aí eu pergunto: qual foi o lugar mais estranho que vocês já foram ponderar uma questão? E eu respondo: grupo de WhatsApp. Rapaz, é pedir para ter treta.
E é engraçado porque esse assunto escola, ele me move. E eu sei, na verdade, que muitos pais e mães que estão aqui escutando vão se identificar com isso, mas, na verdade, essa questão é mais ampla, porque é sobre comportamento humano. Sim, é mesmo. Né? Se a gente essa treta da Valentina 2 especificamente tem a ver com o grupo do WhatsApp dos pais, mas se a gente amplia essa questão, a gente vai para o comportamento das pessoas nesse tipo de grupo, né? Que é o fim da picada. Hoje Pedro perguntou assim, você viu lá no grupo? Eu disse, amor, eu não consigo dar conta desses grupos de WhatsApp, não consigo. Então, para mim, isso é uma questão que me move, assim como escola é uma questão que me move. Sim, eu também. Eu acho que a gente é muito... Nesses dilemas de hoje, eu acho que a gente é muito parecido, com as micro diferenças que fizeram a gente ter determinadas escolhas que não estavam os dois 100% nelas, né, em relação aos nossos filhos, né? Mas ouvindo esses dois dilemas, e aí eu acho que vale considerar que primeiro tem esse dilema da Valentina que fala sobre a questão da função da escola, que eu acho que é importante para puxar o fio da meada, e depois essa questão específica, que são grupos dentro da escola, o grupo da turma, etc., que vem aí, como adorei o que você falou, que é sobre a nossa, como a gente reage às coisas, né? É sobre como a gente vê o mundo e como a gente expressa nossos pontos de vista, como a gente se regula, se autorregula, como a gente cuida do que fala, como a gente pensa antes, e também como a gente não abre mão dos nossos valores e nossos princípios, de certa forma. Então, por mais que seja difícil, eu ia propor que a gente começasse pelo guarda-chuva desse Dilemas, episódio número 6, que é sobre a questão da função da escola. O que é que você acha? Acho ótimo. Bom, eu venho de uma escola muito especial, que se vocês quiserem eu canto o hino da escola para vocês até hoje, que é o Instituto Capibaribe, uma escola em Recife, uma escola fundada por ninguém menos do que Paulo Freire, uma escola que surgiu para acolher pais que estavam sendo perseguidos ali pela ditadura, né? Acolher os filhos desses pais. Então é uma escola que tem uma importância histórica, social e pessoal, né? Porque eu sei que tem valores meus que estão aqui comigo até hoje, que vieram desse lugar. Eu tenho amigos do Capibaribe até hoje. Escola, para mim, é um negócio muito sério. É uma organização que ela precisa ser política. E política não partidária, obviamente, mas política no sentido de que forma cidadãos, que desenvolve o pensamento crítico das crianças que estão ali, desde sempre. Isso é um viés para mim. Sim. A escola precisa... Não existe essa história que hoje a escola ela deixou de ser uma organização política, no sentido de que forma o pensamento crítico, para se transformar num grande business, né? Num grande negócio. E aí, no que se transforma num grande negócio, ninguém pode exatamente expor o que pensa, porque não pode se indispor com pai ou mãe. Né? E aí eu acho isso muito difícil de lidar, principalmente aqui em Brasília. A minha formação em escola, ela teve os dois lados da moeda, né? Até os 14 anos eu estudei numa escola, também no Recife, muito parecida com a maneira como Lua descreve o Capibaribe, que era o Recanto. A escola Recanto. A escola Recanto, ela tinha o pensamento da pedagogia Frenet como alicerce educacional, o que pressupunha a formação de crianças muito autônomas, capazes de estabelecer esse senso crítico diante das coisas, de se relacionarem em sociedade, naquela pequena comunidade, se relacionarem como se fosse realmente uma fração da sociedade, né, com princípios de respeito às diferenças que estavam ali postas, também com o entendimento de que a educação convencional, a educação que vai formando para as etapas profissionais, ou seja, você já começa a se profissionalizar na 6ª série. Tem um cara que já vai lá te entregar um folder sobre o Enem. E a gente fugia disso, né? Então era uma escola que o aprendizado passava muito pela questão do aprendizado mútuo. Eu lembro de um professor de ciências que era um jornalista. O professor Enzo, ele era jornalista por formação, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, era professor de ciências. E eu lembro que uma das aulas mais... eu lembro até hoje, eu devia ter 10 anos. Uma das aulas mais emblemáticas dele foi quando ele organizou um coral para a gente fazer os novos sons da Amazônia.
Ou seja, a gente começava, era uma apresentação onde só havia vozes, ninguém interpretava nada. A gente fez um enorme coral onde começavam com os sons da mata, então folha, chuva, vento, pássaros, etc., bichos, e de repente chegava um som novo naquele lugar, que era o som da motosserra. E eu lembro quanto isso foi marcante para o aprendizado da importância sobre o meio ambiente, né? Daquela turma, de discutir o que era isso, a importância e a relevância disso. Tenho certeza que a Greta Thunberg, ela não teve aula de ciências falando apenas sobre como é o processo da fotossíntese. Sim. Mas a importância disso para que a gente fique vivo nesse lugar. Porque o planeta se reinventa. O problema é que a gente acaba, a nossa espécie entra em extinção. Então eu sinto que naquela escola a função estava muito clara pelo método, pelas pessoas que compunham a comunidade, apesar das suas diferenças éticas, ideológicas, políticas, quaisquer que fossem, né? Quando eu fui para o segundo grau, não. Aí a coisa ficou feia porque eu fui para uma escola católica. Era uma preocupação que não era minha, era uma preocupação dos meus pais em relação ao que vinha a seguir, que era vestibular na época, não havia Enem. E é uma escola que me deu os meus melhores amigos, mas ao mesmo tempo ela me deu um choque de realidade sobre o que era, na verdade, a organização social lá fora. Eu sinto que eu estava menos protegido ali. Aliás, eu estava completamente desprotegido. Tinha gente da minha idade, tinham vários Enzos da minha idade, com 15, 16, 17 anos, sem habilitação, que chegavam dirigindo seu próprio carro. E esse carro, eu lembro de um personagem da escola especificamente, que ele chegava num Escort XR3 conversível azul. Porque tinha um monte de gente rica, então eu me sentia completamente à parte daquilo, porque eu não fazia parte daquele extrato, daquela classe, da camada social, e ao mesmo tempo os valores que a escola se propunha a trazer, apesar de ser uma escola católica, ou seja, cristã, com valores que são muito interessantes, isso não se aplicava no dia a dia, na relação entre os alunos. Porque quem tinha mais dinheiro tinha suas festas particulares. Quem tinha, né, sabe? Até porque vocês já estavam numa outra idade, né, onde esses valores, eles teoricamente já deviam estar construídos, né? Não fazia mais parte da formação, né? Eu também, num determinado momento, fui para uma escola onde a preocupação era o vestibular. Minha mãe também acendeu essa lâmpada nela, né, essa luz assim, de preocupação. Mas eu fui para uma outra escola que mantinha uma coisa que era o tamanho. Era uma escola pequena ainda, uma escola muito legal em Recife, onde tinham muitos alunos do Capibaribe, inclusive, e que era uma escola muito boa, mas era uma escola pequena, que prezava o diálogo. Então a gente tinha livre acesso ao diretor, a gente tinha livre acesso à coordenação, a relação com os professores ela era muito legal. Mas hoje, mãe de 4 crianças, eu entendi que não existe escola perfeita. A escola ideal, né? Não existe. Não existe. Assim, você pode ter a grana para pagar a melhor escola, seja esse critério seu qual for, né? Porque para alguns vai ser bilíngue, para outros vai ter que ser Montessori, para outros vai ter que ser tradicional, para outros vai ter que ser aprovação, exato. Assim, independente do critério que você eleja para ser uma boa escola, ela não vai ser perfeita. Sim. E essa busca pela escola perfeita, a escola que reproduz o que você acredita em casa, a escola que te tranquiliza, não, isso não existe. E aí reforça a importância do seu papel como pai e mãe. Porque o que acontece? Muitos pais e mães buscam a escola como sendo um lugar para depositar os filhos. Né? Alguém toma conta aí dessa criança porque eu não sei mais o que fazer. Alguém aí ensina alguma coisa para essa criança. Alguém aí entretém essa criança, diverte essa criança, brinca com essa criança. Porque eu não posso, porque eu tenho que trabalhar, porque qualquer coisa. E aí você acha que você está liberado de algumas dessas funções porque você acha que a escola vai cumprir esse papel. Que é isso que a Valentina trouxe. Assim, é lugar de construir empatia, respeito, né? É lugar de falar sobre as diferenças. Eu acredito que isso é fundamental, mas isso precisa ser verdadeiro. Porque muitas vezes isso está lá no folder de apresentação da escola e isso não faz parte de como a escola trabalha. Então, essa é uma questão que você vai lidar muito comumente. Assim, você vai encontrar uma escola que na hora da matrícula ela vai ser sensacional, né? O folder vai ser lindo, mas a prática ela é muito distante desse discurso. Por quê? Porque é muito difícil ser empático, é muito difícil você abraçar as diferenças, é muito difícil você construir valor. Valor é um negócio que a gente leva a vida inteira para construir. A escola, assim como vários outros lugares onde as crianças
passam, habitam, convivem, etc., me parece ser um lugar, sim, que pode oferecer conhecimento. Com diferentes e distintas metodologias, mas pode oferecer conhecimento. Mas, como educação, eu acho fundamental a gente tentar pensar o quão amplo é esse conceito. Muito. Porque na hora que a gente fala sobre a função da escola, é preciso a gente primeiro, antes de entrar na sala da coordenação e da diretora para fazer uma entrevista, para saber o que a escola oferece, etc., saber o que a gente procura. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque, sabendo, e eu acho que isso é uma coisa posta, que não existe a escola perfeita. Se alguém souber uma escola perfeita, por favor, nos envie por e-mail. Não nos envie, não, porque a gente acha, agora eu acho não, que a gente achou uma não muito manda, boa. não. Manda favor, não manda. Confunde a gente é confuso. Então, é saber exatamente o que a gente quer, o que a gente procura. Ou seja, quais são os componentes que aquele locus nos traz, que junto com outros componentes que nós temos em casa, no convívio com nossos amigos e familiares, no espaço urbano ou rural que a gente ocupa, como é que esse somatório pode proporcionar isso que nós chamamos de educação, né? Tem um livro maravilhoso chamado Mestre Ignorante, onde Jacques Rancière, autor do livro, ele fala sobre o processo educacional numa determinada sala de aula, e o processo educacional é simples. Um professor que é nativo numa língua, uma turma inteira que é nativa noutra língua, e ele fala que o processo de aprendizado ali vai ser conjunto. Eles vão estudar literatura sempre lendo livros numa língua terceira, que não seja nem de um nem de outro, para que na hora que eles forem discutir aquele livro, discutam nesta própria terceira língua, assim o professor aprende junto com os alunos. Recomendo essa leitura. A primeira recomendação de livro, do Dilemas. Dilemas é cultura, é pop. Então, muito mais do que o agro. Então, pelo amor de Deus. Então, primeiro ponto é, o que é que nós queremos? E aí, diante disso, já que estamos falando do dilema de uma Valentina que nos trouxe, e claro que quando uma das Valentinas ou um dos Enzos nos manda o seu dilema, o que é que ele quer? Ele quer que a gente abra aqui as portas, não da esperança, mas as portas do diálogo. Então, diante disso, acho que vale a pena a gente se perguntar, Luanda Barros Fonseca, o que é que a gente procura nas escolas? E por que eu estou falando isso? Porque nossas crianças passaram por várias escolas. Várias. Então, acho que vale a gente retomar a trajetória. A gente falou um pouco da nossa trajetória no começo, mas falar um pouco da trajetória deles. E aí não precisa a gente chamar a escola de Enzo de Valentina, é bom a gente dar nome aos bois. Vou dar. Porque é um jeito da gente, até das pessoas que estão não só nessas cidades por onde a gente passou, mas nas suas próprias cidades, identificarem qual é a raiz desse dilema, que, a meu ver, consiste na busca por aquilo que se aproxime dos componentes que a gente acredita que somam ao que nós percebemos como educação. Com essa clareza, eu acho que a gente consegue sim chegar não na escola perfeita, mas na escola mais adequada para ser essa soma. Então vamos começar pela nossa trajetória. João, por exemplo, quando era pequeno, a primeira escola dele, ele ficou 15 dias, que foi o Solar, lá no Recife. Que é uma escola super tradicional, que todo mundo ama, todo mundo adora. É uma escola de bairro, bem pequena, super fofa. Só que aí o que acontece? Não sei se vocês já tiveram filhos, já botaram na escola. Assim que a criança entra na escola, ela passa por um processo muito intenso de doenças, todos os tipos, independente da idade que essa criatura tenha. Então, João tinha acho que 1 ano e pouquinho, e ele foi a primeira semana para a escola e ele ficou doente, mas tipo, a pior doença que ele teve, a pior virose que ele teve foi depois da escola. E ele passou, tipo, 15 dias em casa e ninguém ligou pra gente. É como se ele não existisse na escola, né? Ficou 15 dias, foi pra escola, ficou 2 semanas em casa. Vocês receberam algum telefonema de lá? Nem a gente. Depois desses 15 dias, imediatamente a gente foi lá, conversou, tirou ele e levou ele pra um lugar muito legal, que foi a Carochinha. Que tinha de cara uma enorme diferença, que era justamente a acolhida. Exato. Tinha uma coisa que era super diferente, que era a acolhida. Eu lembro que tinha a Valentina, que era uma das coordenadoras, que era amiga. Então tinha uma diferença já na relação. Mas você sabe que hoje, tendo percorrido... Bom, é fácil falar porque o tempo já passou, né? Mas eu acho que dificilmente os nossos outros filhos estudariam na Carochinha. Sim, mas aí é uma outra questão. Questão da nossa formulação também, de como a gente amadureceu. A gente amadureceu e começou a perceber os componentes que pra gente eram interessantes nas escolas. Mas naquele momento, a gente tinha um filho único. A gente tava super inseguro.
qual era o componente que nos faria falta? Colo. Colo. É. E aí a gente fez a escolha pelo colo. E fomos super acolhidos. A Valentina, que é amiga nossa até hoje, que é da coordenação da escola, é psicóloga da escola, uma figura muito querida, foi incrível nesse processo com a gente. João ficou lá, acho que alguns meses só, porque na sequência a gente voltou para São Paulo. A gente voltou para São Paulo. Isso, aí quando ele chegou em São Paulo, ele chegou direto para um oásis. É. E aí é engraçado, porque quando a gente vai para São Paulo, muitas coisas mudam no nosso radar e na nossa percepção sobre o mundo ao nosso redor. Existe um amadurecimento muito grande por a gente estar fora da nossa zona de conforto ali, que era Recife, aquela cidade que a gente já conhecia. Então a gente cai num lugar muito novo, muito efervescente culturalmente, muito diferente de onde a gente vinha, assim, dessa coisa de estar tudo muito controlado, né, de ser um ambiente muito controlado. E aí João vai para a Escola Alecrim, que durante muito tempo foi minha maior saudade de São Paulo, quando a gente deixou a cidade. Minha ainda é. A maior saudade é da Alecrim, a Alecrim. A diretora da Alecrim, Valentina, ela é um gênio. Ela é um gênio humano. Nesses componentes todos e tantos que a gente procura, de um espaço que seja um espaço de formação de senso crítico, de política viva, política como gesto ético, de entender o seu espaço e o espaço do outro na sociedade. Alecrim é realmente, como eu falei, um oásis. Foi uma escola muito especial, muito importante para a gente entender, para a gente se entender como pais, porque a Valentina, a diretora da escola, ela deu a mão pra gente, ela viu como a gente estava assustado, perdido nessa jornada que é ser pai e mãe, e ela foi incrível. Foi tão incrível que Irene, na sequência, estudou lá, e Tereza também estudou lá 6 meses, que foi o tempo da nossa mudança para Barbacena, interior de Minas. Exatamente. Quando a gente chega em Minas, depois de quase 10 anos de São Paulo, né, e realmente, dessa forma, depois de quase 10 anos de São Paulo, e de uma estruturação de um pensamento muito crítico, uma observação muito relevante para a política, para quem a gente é como ser social. São Paulo foi uma puta escola pra gente, para mim, para Pedro, pra gente virar gente grande. E aí vamos para Barbacena, interior de Minas, um lugar absolutamente careta, tradicional, com pessoas que falavam coisas e faziam outras nos gestos. Então eram pessoas que tinham muita grana e que estavam pouquíssimo preocupados com os outros, com o outro, né, na verdade. Então tem um episódio na nossa chegada na escola em Barbacena, que eu jamais vou esquecer, que é uma caminhonete branca, daquelas SUV, estacionada na faixa de pedestre, e uma mãe, tipo, com a porta... entrada da escola. Na entrada da escola, e uma mãe com a porta aberta, batendo papo contra a mãe. Eu entrei na escola, assim, bufando, encaralhada, encontrei a diretora, que é uma figura muito especial, e disse: Valentina, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer uma campanha de conscientização, assim, não pode parar na faixa de pedestre. E aí uma mãe que estava junto dela olhou para mim e disse assim: você é nova na cidade, né? Aí eu disse: sou. Aí ela disse: você vai se acostumar. Aí eu disse: com o que é ruim eu não me acostumo não, meu amor. Põe os óculos nela! A Valentina, essa escola chama-se Visconde Rabicó, e a Valentina, diretora, ela realmente é uma figura muito especial. Muito. Lúcida, completamente dentro disso que a gente começou a desenhar para os nossos filhos, nas nossas buscas, dentro de um perfil que também busca esse fortalecimento da ideia de convívio em sociedade, etc., mas que simplesmente não conseguia aplicar porque os pais da escola refletiam uma outra realidade. E os professores eram completamente abafados por essas nuances que aquela pequena cidade do interior de Minas proporcionava. Então era uma luta de uma mulher só contra uma cidade inteira. E foi aí, nesse ano, que a gente decidiu que a gente não fazia mais parte de grupo de WhatsApp de pais. Verdade. E a gente passou muitos anos assim, até esse ano, até agora, na verdade, esse semestre, porque quando a gente chegou em Brasília,
Vou fazer um pulo, um salto aí no tempo. Quando a gente chega em Brasília, a gente passa por algumas escolas. E aí, agora, finalmente, a gente achou uma escola que ela abriga Joaquim, Irene e Tereza, né, que são os 3 mais novos, numa proposta muito alinhada com tudo isso que a gente acredita, muito aberta ao diálogo, com um posicionamento político muito claro, que pra gente é muito importante nesse momento que a gente vive, né? Ela não está interessada em agradar nenhum pai ou nenhuma mãe. E aí a gente volta para o grupo de WhatsApp, porque, gente, no grupo de WhatsApp dessa escola, ninguém está interessado em saber qual é a página de matemática porque Valentina esqueceu de anotar. Ninguém está interessado em saber o que é para levar na lancheira do passeio porque Enzo esqueceu de anotar. Então, assim, as discussões que acontecem no grupo, elas são absolutamente informativas e dizem respeito a gente como comunidade. É outra relação. Veja, essa relação que se estabelece no grupo desta nova escola, em que Joaquim, Tereza e Irene estão, ela reflete diretamente, olha só como isso é interessante para a nossa discussão seguinte, os grupos de WhatsApp nessa escola refletem diretamente a maneira como a escola se posiciona. É verdade. As pessoas que entram naquela escola, elas estão dispostas a dialogar e entender o processo educacional como um processo coletivo. Apesar de ter também uma escola de pedagogia Freinet na sua raiz, mas mais expansiva, até porque eu fui de escola Freinet, eu posso falar isso. A escola de onde eu vim, ela também era da pedagogia Freinet, mas ela era mais limitada. Essa escola ela é mais expansiva nos pensamentos. E também tem uma diretora que é muito especial, Valentina, uma coordenadora que é muito especial, Valentina, e professoras e professores muito especiais. Será que tem coisa que a gente pode falar? Pode falar. Para vocês terem uma ideia, na turma de Irene tem um professor que fez a transição e é trans. E ele fez dando aula, ele fez essa transição com a vida dele acontecendo, as crianças participando desse processo. Ou seja, não há um distanciamento entre as discussões que se põem na sociedade para aquilo que se discute na comunidade escolar. Claro que há uma diferença na profundidade do que é tratado. As crianças acompanharam, por exemplo, a transição do professor Enzo, mas no limite do que as crianças, nas idades dela, poderiam alcançar e debater e discutir, né? Então isso a gente vê que os grupos de WhatsApp na escola refletem isso. João ainda está na escola, João vai mudar de escola só no fim do ano, ele ainda está na escola, se comporta daquele jeito convencional. E é muito maluco, porque a gente tem João nessa escola super tradicional, né? E eu sinto muitas vezes que a escola trabalha para um lado e eu trabalho para o outro. Né? Eu sinto muitas vezes que a escola faz e eu tenho que desfazer. Porque em casa a gente mantém diálogos muito abertos sobre várias coisas. Então, recentemente, a gente viu na Bienal aquela ação absurda de censura ao gibi que tinha uma cena de um beijo gay, né? E a gente discutiu aquilo em casa e aí na segunda-feira esse era o assunto na escola de João. E aí a professora dizendo assim, não, veja bem, porque não foi censura, porque o ECA diz que... E aí João levanta a mão e diz assim, e se fosse um beijo hétero? E aí a professora, vamos mudar de assunto. Então, assim, João é essa criança que dentro de casa é instruída a pensar. E na escola não é. Na escola a instrução é obedeçam. Né? E isso é muito confortável. Para além do obedeçam, a escola tem aquela formação convencional que é assim. O professor é detentor de um conhecimento e ele vai te contar o ponto de vista dele sobre aquele conhecimento. Só que o conhecimento não é limitado. Por mais que seja nos âmbitos das exatas, por exemplo, tudo aquilo pode ser questionado. A ciência, ela sobrevive do questionamento. Só existe ciência porque o que é feito são desenhos de hipóteses. Então, se você escutar até os terraplanistas, tem ciência por trás para tentar provar aquele absurdo. Tem documentos, dossiês, artigos, Sim. etc. Por mais absurdo que seja, a ciência, ela se coloca completamente aberta à discussão daquilo que é distinto ao meu pensamento. Na hora que você vai para uma escola onde as professoras e professores, eles fazem esse sistema antigo que é, não, eu tenho conhecimento, você está aqui para aprender, anotar e etc. E eles transmitem apenas a sua própria tradução de mundo, na verdade o que a gente está tendo é uma padronização. E o que eu sinto, Peu, é que esse sistema escolar,
que ele é o mesmo desde a Revolução Industrial, né, desse professor que está na frente, no púlpito, que detém o conhecimento, que o aluno está ali sentado numa carteira, enfileirado, onde ele tem menos tempo de exposição ao sol do que detentos. Vejam bem esse dado, porque isso é real. E esse sistema, ele abastece o medo. Ele está ali abastecendo o medo de pais e mães que olham para os seus filhos e dizem assim, antigamente, né, você diz assim, não, eu quero que meu filho faça uma faculdade, isso vai ser o sinônimo de sucesso para essa criança. E hoje essa medida ela não existe mais, só que as escolas elas continuam abastecendo esse medo desse futuro que é incerto e que ninguém mais consegue controlar. Então você vê escolas hoje preparando para o vestibular, preparando para universidades, cursos universitários, quando a gente está falando que daqui a 10 anos a quantidade de profissões que vão surgir, que vão morrer, não cabem mais numa lista de Enem, numa lista de vestibular. Então, e aí? Para onde é que a gente vai com essa informação? O que é que a gente faz com isso? As crianças, nossas crianças mais novas, que estão numa escola que é absolutamente disruptiva nesse sentido, elas também fazem com que a gente olhe para essa questão dessa educação que a escola provê, né? A escola dá para as nossas crianças de um jeito que faz a gente se questionar também. Então, para mim, é um mega de um exercício, porque me tira da zona de conforto o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu vejo o João está no 5º ano, encerrando esse ciclo inicial aí, né? E ele está aprendendo todo aquele conteúdo tradicional que, a partir do 6º, vai ser repetido, né? Esse conteúdo que ele vê até aqui, ele vai se repetir no 6º, no 7º, no 8º, no 9º, até o 3º ano. E aí? Eu acho meio contraproducente, sabe? Às vezes. Veja, menos tempo de sol que os detentos. A escola como um ambiente prisional. Vamos encarar por esse lado. E aí, para fazer um contraponto a isso, lembro Tião Rocha com a frase: onde houver uma árvore que te faça sombra, ali pode ser uma sala de aula. É muito lindo isso. Então, veja, o que é esse processo educacional? E aí, por etapa, né, como a gente vai falando. Primeiro, quais são as nossas expectativas e demandas diante do que é o complemento para aquilo que a gente acredita como gesto da educação. O papel ético, o papel político, o papel educativo, não no sentido da formação completa, mas o papel educativo naquilo que a escola pode oferecer, que é conhecimento e valores, etc. Primeiro ponto é como nós nos vemos diante disso, para a gente identificar qual é a nossa busca, ou quais são as nossas buscas. 2, o que é colocado no discurso na hora que os caras vão te vender a mensalidade a X ou a anuidade a Y e aquilo que é feito na prática no dia a dia? Qual a distância real entre aquilo que te é vendido quando você senta nesse business que se pôs na educação e aquilo que vão te entregar? 3, qual é o nível de comprometimento da comunidade escolar em se entender como comunidade? Que é o que a gente enxerga positivamente na escola dos 3 menores. Que chama Escola da Árvore. Escola da Árvore, que a gente não falou. E que não se aplica no Colégio de João Atual, que é o Moraes Rego. Né? E para onde isso aponta? Deixa eu só contar um episódio da Escola Moraes Rego. Gente, essa é muito maravilhosa. Foi aí que minha orelha... Porque, assim, a escola também, a escolha da escola, ela obedece a alguns critérios. A gente colocou, num determinado momento, todo mundo nessa escola tradicional porque era atrás de casa. Era o que a logística naquele momento permitia. Joaquim tinha acabado de nascer, eu não dava conta de dirigir. Ela tinha um preço que cabia no bolso, porque também tem isso, essa escolha da escola. Muitas vezes você não tem opção, não tem a grana, né? Vai na escola pública mesmo e aí tenta estar perto, tenta entender quais são as movimentações daquela escola, sem sofrimento, tá? A escolha da escola naquele momento era a escolha por logística, a escola ficava atrás de casa. E aí eu tô lá já sofrendo, porque várias coisas, né? Enfim, e aí um dia eu chego na escola para deixar as crianças e tem um bezerro, uma vaca na escola. Tem uma fazenda montada no pátio de concreto da escola. Quando eu entrei ali, eu comecei a ter um troço. E eu não consegui nem elaborar a minha raiva. E aí eu olhei para a diretora e disse assim, esse projeto aqui, essa vaca aqui, ela é equivocada em tantas maneiras, de tantas formas que eu não consigo nem te dizer. Mas assim, isso aqui está muito errado.
E aí ela convocou reunião porque ela queria me ouvir. E ela dizia assim, é porque você é vegetariana? Eu dizia, não, eu não sou vegetariana. Mas ela dizia assim, mas esse projeto é um projeto da fazenda na escola. Eu digo, tá errado, é a escola que tem que ir na fazenda, minha senhora. Né? As crianças precisam ir nesse lugar para entender, para acompanhar, não o contrário. E aí ela dizia assim, a frase dela que eu nunca vou esquecer, ela dizia, mas Luanda, esse é o trabalho da vaca. Eu disse, é o quê, minha senhora? Aí ali eu entendi que não cabia diálogo, assim. Ela não estava disposta a repensar aquele projeto, ela não estava disposta a repensar aquilo ali, né? Porque ela ficou feito aqueles pais do grupo do WhatsApp da Valentina, dizer assim, mas as crianças gostam tanto, mas veja, qual é o problema da vaca vir até a escola? Que frescura. Que bobagem. Manda fotos. Né? Então ali eu entendi que não tinha espaço para o diálogo e é isso que acontece nessa escola. Não tem espaço para o diálogo, não tem espaço para crítica. Eles usam metodologias que hoje vão completamente de encontro ao que eu acredito como modelo de educação, modelo de relação com as crianças. Então, eles tiram recreio da escola, das crianças que não se comportam bem. Então, são coisas que vocês precisam levar em consideração tudo isso na hora de fazer essa escolha, na hora de entender qual é o papel da escola na vida de vocês, famílias que têm filhos que vão a escolas públicas ou particulares. Públicas ou particulares. Inclusive, aproveita essa sua deixa para dar aqui o famoso alerta de privilégio. Ah, totalmente. Alerta de privilégio. Porque, veja, consideramos colocar em escola pública, porque aqui em Brasília temos, inclusive, boas escolas públicas. Muito legais. Só que, no momento que a gente vai procurar as escolas públicas para ver se são uma possibilidade para os nossos filhos, o que é que acontece? Acontece um golpe judiciário, mídia e políticos, etc. e tal, que tiram a presidenta da República que estava lá, e isso desmorona um projeto educacional que vinha em constante evolução. As informações que a gente teve aqui sobre as escolas públicas de Brasília são as melhores possíveis dentro desse cenário da escola pública, de escolas muito legais, e aí, de repente, nesse processo, nesses últimos 3 anos, houve um ataque, né? Um desfalque realmente às escolas públicas, e isso desencorajou a gente, mas totalmente alerta de privilégio. Então, veja, diante disso, acho que vale para essa Valentina número 1, que traz essa questão da função da escola, talvez nós dois aqui, com as similaridades e diferenças, a gente tentar elaborar aqui rapidamente. Eu queria falar uma coisa para vocês antes disso. A gente recebeu um e-mail super engraçado de uma pessoa perguntando se a gente fazia roteiro do podcast. E era bom até a gente filmar isso um dia e mostrar. Não tem roteiro. O que a gente tem é o celular na mão para poder ler trecho dos e-mails. Não tem roteiro feito, não tem papel, não tem tópico. A gente escolhe os dilemas e combina o dia que a gente vai gravar. Hoje, por exemplo, a gente está gravando uma sexta-feira de tarde aqui na Casa Nova. Mas não tem papel, não tem roteiro, nada. Então, realmente assim, só para falar que isso aqui é mais verdadeiro do que aquele programa lá que Enzo Barcelos fez. Bueno, então a minha proposta para você era a seguinte, amor. Se não vale a gente tentar elaborar aqui rapidamente, cada um com as similaridades e diferenças, o que é que a gente acredita que é a função da escola? São múltiplas, distintas maneiras de observar qual é essa função. Depende da família, do casal, do lugar onde moram, habitam, né? Tudo isso. Mas eu acho que a gente falar um pouco das nossas buscas, até para também justificar essas transições tantas que foram feitas na vida dos nossos filhos. Sim. Porque se a gente olha de fora, fala, caramba, os filhos de Lu e Pedro passaram por N escolas, como é que é isso, né? E aí a gente tem na ponta da língua dizer, porra, João foi um sobrevivente em Barbacena. Total. Com a sua resiliência, com a sua capacidade de questionar, com a sua inteligência, foi resiliente. Está sendo resiliente novamente. Sim. Mas a gente não pode ficar exigindo da criança de 11 anos resiliência. A gente pode ajudá-lo a fortalecer essa resiliência, porque é um atributo importante para a vida. Mas a nossa busca é por um lugar que atenda às nossas expectativas sobre a função da escola. Tanto que ele vai mudar de escola no fim do ano. Sim. Né? Então seria bom, eu acho, a gente falar um pouco. Você quer começar? Quer que eu comece? Para mim, hoje, a escola ela precisa formar um pensamento crítico. Ela precisa dar espaço para a criança questionar. Ela precisa ouvir a criança e ela precisa levar em consideração o que a criança fala. Não necessariamente atendendo todas as demandas das crianças, porque isso, na minha opinião, não é educação, é permissividade, mas ouvir o que as crianças têm para dizer. Fazer com que elas questionem
é a partir do questionamento que a gente aprende. É a partir do questionamento que a gente muda de opinião, é a partir do questionamento que a gente se disponibiliza a ver diferentes pontos de vista. Eu concordo contigo, mas na minha visão tem um outro atributo, ele é tão importante quanto e que eu olho mais para ele, que é a capacidade de trazer para as crianças que estão na escola, a função dela como sendo um espaço onde seja fortalecido o aspecto socioemocional de cada criança. A maneira como elas se conhecem e se reconhecem, de como elas entendem que a partir da sua individualidade elas sim podem pertencer a um grupo e elas também podem acolher através da empatia, da compaixão, aquele que é diferente delas. A partir disso, ir criando elástico nesse pensamento para, junto com os pensamentos que são colocados em casa, nesse somatório de componentes, entenderem que isso se aplica urgentemente à sociedade. Sim. E eu acho que essas habilidades socioemocionais, elas dizem respeito muito, provavelmente, às minhas próprias lacunas na hora que eu saio da escola anterior, que eu estava para a minha segunda escola no 2º grau, e quando eu entro na Universidade Federal de Pernambuco para fazer publicidade e propaganda, que me cai a ficha que o ensino no Brasil, ele passa por um equívoco generalizado, independente da idade, seja no jardim da infância, seja na educação infantil, seja no ensino médio, seja no fundamental, seja na própria universidade, que é essa tendência de ensinar coisas às pessoas. Coisas. Ensinar a fórmula matemática e não a que serve a fórmula matemática. Maravilhoso isso. Porque a habilidade de um vai destoar completamente da habilidade do outro numa mesma turma, numa mesma faixa etária, de uma mesma camada social. Tudo igual, mas o processo de construção do indivíduo, se ele passar por essa padronização, como se todos eles precisassem aprender a mesma coisa, porque é isso que vai trazê-los um futuro, é uma falácia. É uma falácia. A gente teve uma conversa não tão recente sobre isso, já faz um ano essa conversa, em que a gente acho que foi quando você voltou de Portugal, contando da experiência com a formação da educação parental, e que a gente conversando sobre a educação, e eu lembro que eu falei alguma coisa que era tipo, eu queria muito que as escolas tivessem mais focadas em trazer jogo de cintura para as crianças. Como lidar com situações e tal. E tem muito a ver, acho, com isso, sabe? E talvez a soma da capacidade de análise, ou seja, dessa formação de senso crítico, com a capacidade relacional, ou seja, esses princípios socioemocionais, para a nossa vida familiar, ela seja o que a gente tem buscado. Entendendo que esse lugar onde existe, onde o senso crítico está sendo estimulado e a formação socioemocional das crianças está sendo estimulada, ele é um lugar novo. A escola ela não é esse lugar novo, a escola é um lugar velho. Então, qualquer instituição ou organização escolar que se propõe a fazer isso, precisa entender que isso vai ser feito a partir do diálogo. Isso não está pronto. A gente não sabe como lidar com essas questões. A gente não sabe como lidar com o diferente. O diferente, ele incomoda. Ele faz com que a gente se remexa na cadeira. E é isso mesmo que tem que acontecer. A gente tem que aprender a olhar o mundo a partir de uma visão mais ampla, que não seja só o nosso umbigo, né? Só aquele aluno que corresponde à nota da prova. Né? Prova, gente, que negócio antigo. Você já pensou em ter uma escola? Já. Eu tenho. Você tem uma escola? Eu tenho, chama Escola Possível. É verdade. Do qual eu faço parte também. Mas a Escola Possível não é para criança, né? Não é para criança. Ainda. Mas olha só, a minha ideia na concepção da Escola Possível foi justamente pensar na lacuna deixada pelas escolas na formação convencional, que era quando os jovens chegam no mercado de trabalho e dizem, não me encaixo aqui. O que acontece, né? E assim, desculpa, né? Sejam fortes, mas essa escola de hoje não vai fazer absolutamente nada pelo seu filho daqui a 15 anos. Nada. Beleza, falamos de função da escola. Espero que a nossa querida Valentina tenha sentido o nosso abraço e aconchego. Estamos aqui oferecendo colo. Esse dilema é um dilema muito complexo. Muito. Porque ele, antes de mais nada, diz respeito a nós próprios, como mães e pais, sobre o que a gente constrói da ideia do que é educação. E dos nossos privilégios dentro disso.
dos nossos gestos e atitudes que podem ser inclusivos. Ou seja, como é que dentro dessa escola que eu tenho o privilégio de poder pagar, eu posso contribuir para que ela seja uma comunidade mais extensa que reflita o que é a sociedade com as suas diferenças, com as suas desigualdades, para que o diálogo sobre como é possível mudar isso aqui fora da escola, esse mundo, já seja apresentado às crianças. Sim. Para que eles formem senso crítico, para que eles formem habilidades socioemocionais, né, nesse caso. Então, acho que a gente falou, Valentina, a gente espera de verdade que você tenha se sentido abraçada. É um dilema e tanto, e ele sinto que ele vai nos acompanhar a vida inteira quando a gente olhar para as nossas filhas e para os nossos filhos, porque acredito eu que educação é uma coisa que não estanca. Não. Aprendizado não é uma coisa que se estanca, independente da área, independente da profissão, independente do que nossas filhas e filhos vão escolher ser ou fazer, sabe? Lembrei daquela conversa ótima com o João no jantar. O João, ele vai de mestre Cuca, jogador de futebol na ponta esquerda, né? Então ele tem um interesse muito genuíno sobre gastronomia e lê livros e olha receitas e faz receitas e experimenta receitas e tal. E aí um dia, numa conversa com a gente, ele falou simplesmente assim, ano passado, né? Isso esse ano, começo desse ano. Ele disse, eu acho que eu já sei que uma coisa, que eu não vou querer trabalhar nesses lugares. Sim. Ah, não, eu ia contar outra história, Mas, desculpa. rapaz, Fala. o abacaxi saiu rolando. Qualquer dia eu vou contar a história que vocês do abacaxi que saiu rolando. Alô, Enzo! Direto da Califórnia. Que ele falou, eu não quero trabalhar nesses lugares que tem essas mesas, assim, com o computador lá em cima, que você fica preso ali dentro daquela própria mesa da baia. Eu queria fazer alguma coisa que, sei lá, misturasse gastronomia e química para pensar como é que vão ser os alimentos no futuro e tal. Olha só para onde nossas crianças estão olhando. Esse mesmo João já disse assim para mim, eu caí na besteira de perguntar a ele, filho, você tem vontade de voltar a morar em São Paulo para fazer faculdade? Aí ele diz o seguinte para mim, eu não sei se eu quero fazer faculdade não. Aí eu, oi? Ele acho que, assim, veja mãe, Helena Rizzo, ela não fez nem Cordon Bleu, nem Senac. Helena Rizzo tem o melhor restaurante do Brasil. Aí eu disse, é verdade, né, João? Eu disse, eu acho que eu posso ser autodidata. Se Deus me proteja. 11 anos. Valentina Rizzo. Valentina Rizzo. Valentina Rizzo, aliás, saudades, Valentina Rizzo. Querida, João comemorou o aniversário lá, foi pra dentro da cozinha, preparou sobremesa. Muito querido aquele pessoal lá. Então, função da escola falamos, mas eu queria então pegar um gancho pra gente encerrar falando de WhatsApp para falar com nossa Valentina 2. Olha só, de verdade, o que é que eu posso apresentar aqui minha primeira hipótese? Uhum. Acho que só vale a pena a gente entrar em grupo de WhatsApp que reflita o que a gente imagina que é sadio como ambiente de discussão. Se a gente chegar que aquelas pessoas que vão estar ali dentro do aparelho, dentro do aplicativo, elas são um conjunto de pessoas que alimentem, nutram o diálogo e as diferenças e as conversas abertas e francas e o respeito à opinião do outro e etc. No caso específico de grupos de WhatsApp de escola, eu recomendaria de cara assim, não entre. Só entre se a escola for, como é o nosso caso agora na escola da Árvore, se você tiver certeza absoluta que as pessoas ali estão dispostas a ter uma troca, sabe, de ideia e tal. E que... Porque a Valentina teve uma treta na hora que ela põe lá, se expõe ali no grupo e tal, que ela falou, eu poderia ter levado a coordenação, mas ela poderia também ter ido conversar com a própria mãe. Mas é porque o WhatsApp faz isso, né? O WhatsApp, ele cria um atalho que é um atalho para o lugar errado. Assim, eu realmente... E aí me pergunto... aconteceu uma coisa engraçada recentemente. Eu fui convidada para falar num evento que vai acontecer em dezembro, e a pauta era... grupo de WhatsApp. E aí eu disse, olha, desculpa, eu tenho para falar que eu sou contra grupo de WhatsApp. Serve? Você tá afim que eu fale isso no seu evento? E aí a diretora me ligou, a diretora do evento me ligou e disse assim, Lua, mas cara, você tem 4 filhos, você não tá em nenhum grupo de WhatsApp? Eu disse, olha, não tô. Ela, mas como é que você faz? Eu disse, como eu faço como? Eu deixo meu filho todo dia na escola, eu dou bom dia pra professora, eu volto, eu falo tchau pra professora, eu pergunto se tá tudo bem, eu olho a agenda. Então, assim, pra que serve esse grupo de WhatsApp? Que facilidade é essa? O que esse grupo me dá? Absolutamente nada. É uma sensação falsa de que eu tô controlando a vida daquela criança, de que eu sei exatamente o que é que tá acontecendo. E aí eu deixo de conversar com a criança, eu deixo de conversar com os pais, eu deixo de conversar com a própria escola.
Então, assim, porque aí fulaninho deixou de fazer a lição. É problema de fulaninho, amor. É problema de Enzinho que deixou de fazer a lição. Se a mãe ou o pai acha que tem que estar o tempo inteiro, pergunta... Gente, sério, não pergunta qual é a página de matemática porque Enzo esqueceu de anotar na agenda. Como é que Enzo vai aprender a ter responsabilidade pelas coisas dele? Né? Que papel é esse que você acha que você tem na vida dessa criança que você tem que estar o tempo inteiro correndo atrás de uma responsabilidade que é dele? Ou a gente não quer crianças que sejam capazes de identificar as suas responsabilidades, os seus compromissos, que desembocam também nas suas liberdades. Exato. Né? Cumprir minhas missões que estão estabelecidas ali na escola, na sistemática da escola, e agora eu tenho liberdade de brincar, de ficar o dia fora, de ir para a praia, para o lago, para o parque, andar de bicicleta com os amigos, chamar amigos para dormir em casa e fazer uma farra. É tudo junto. Tudo acontece ao mesmo Tudo tempo. acontece ao mesmo tempo. A autonomia vem com esse senso de responsabilidade, mas também, consequentemente, com uma enorme descoberta do que é a liberdade, né? Então, eu também recomendaria que não entrasse. Mas é contraditório porque, assim, eu amo os grupos que eu tô hoje na Escola da Árvore, viu? Mas é porque outras discussões acontecem ali. Não é sobre as crianças, muitas vezes. É sobre os pais. Né? É sobre coisas que a gente vai fazer juntos. É sobre... Não, mudança do clima. Hoje hoje é, como eu disse, né? A gente tá gravando antes aqui. Hoje é a sexta-feira que está sendo, em diversos lugares do mundo, está sendo manifestada a opinião popular sobre as mudanças climáticas. E hoje nos grupos a discussão era essa. Exato. Que é que a gente pode fazer, assim como foi discutida a ida das crianças ao Congresso para levar cartas e cartazes ao presidente da Câmara, Enzo Maia, e ele recebeu. E as cartas foram recebidas, ele respondeu. Né? Ontem Tereza chegou toda feliz, dizendo que tinha chegado uma resposta do Congresso. Foi, né? Mas é isso, assim, hoje o grupo de WhatsApp da Escola da Árvore, ele não é um grupo de WhatsApp que a gente fica querendo saber da vida das crianças. Então eu acho que esse circo que virou o WhatsApp de grupo de pais, ele é nocivo para os pais, para essa relação, ele é nocivo para a construção da responsabilidade da autonomia das crianças, ou seja, ele não tem função nenhuma, sabe, assim, mesmo, Lua, mas pra mim é super fácil, porque assim, me faz ganhar tempo, assim, ter filhos dá trabalho. Para 1 ou 2 bolsominions que estão nos ouvindo aqui, entendam, não estamos falando no grupo sobre mamadeira de piroca, cartilha marxista, doutrinação de crianças, nada disso. Vocês acreditam? A gente está falando, sabe o quê? Sobre o melhor convívio em sociedade. Olha que massa isso. Não é massa isso? É massa. É massa isso. A gente está discutindo se é rosa ou azul, cor de um ou cor do outro. Né? Ai. Nossa, isso. Tu suou. Nossa, tá muito transpirei. Calor. Não, eu transpirei por causa do tema. Esse tema eu ficaria aqui horas conversando. Muito denso, muito intenso, mas muito importante a gente falar sobre tudo isso. Eu desconfio que o tema educação vai voltar. Eu gostaria que voltasse. Eu acho bom. E se vocês tiverem outros dilemas relacionados a esse campo da educação, mandem pra gente por e-mail. O e-mail de Lua é luabarros@redeamparo.com.br. E o e-mail de Peu é oi@pedrinhofonseca.com.br. Antes de terminar, eu queria falar 2 coisas rápidas e importantes. Fiquem aí. A primeira é a seguinte. A gente recebeu um e-mail super engraçado de uma Valentina dizendo assim: minha gente, eu não vi o episódio número 1 do Dilemas, caí direto no número 2 e vocês estavam falando de Valentina, e eu dizendo, rapaz, que coincidência. As pessoas que mandaram, as 2 pessoas chamaram Valentina. Olha só, para quem está chegando agora no Dilemas. Por ser um podcast atual, contemporâneo, quase que era em coro. Contemporâneo, a gente resolveu, até para preservar a identidade das pessoas, preservar as suas histórias, é um acordo que a gente tem com os ouvintes e com quem nos manda os seus dilemas. Para preservar, a gente resolveu chamar os caras de Enzo e as mulheres de Valentina, que são 2 nomes super atuais. A segunda coisa que eu queria dizer é a seguinte: hoje é quinta-feira, na próxima segunda abrem as inscrições para o segundo, peguei ela de surpresa, abre as inscrições para o segundo curso online de Lua, curso sobre irmãos, conflitos e empatia. Tá lindo. Tá lindo, e se vocês quiserem, as inscrições vão ficar no ar somente 1 semana, a gente tem 5 dias para se inscrever,
E ela vai compartilhar nas redes dela, eu vou compartilhar nas minhas redes, tá bem? Segunda-feira abre as vendas. Peguei de surpresa, ela tá fazendo cara de merchan. Todo marqueteiro. Uhul! Au! A minha carteirinha de publicitário ainda tá válida, assim como a minha carteira de músico continua válida, achei essa semana. Gente, beijo enorme pra vocês. Beijo que eu tenho que buscar as crianças na escola agora. Eita, tu vai? Vou. Ih, buscar a criança na escola. Mãe ou pai? Beijo, gente. Solta a vinheta, acabou hoje. Até já. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.